Começar de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Eu peguei Covid em fevereiro de 2021. Primeiro eu peguei, depois eu passei para o meu namorado, hoje marido, e a gente decidiu ficar junto, pelo menos nesse período, na casa dele, já que o meu apartamento tinha várias coisas para fazer e eu sabia que eu tinha que sair logo de lá. Os sintomas mais expressivos que eu tive foi a falta de ar, porque eu sou asmática. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava respirando igual a cachorrinho e engasgando com a minha própria saliva, eu falei para ele ficou desesperado, ele quis me levar logo para o hospital, e eu não queria, porque eu não queria, eu achei que eu fosse morrer, eu não tinha tantas informações, a gente não tinha tantas informações, não tinha vacina, enfim. E eu realmente esperneei para não ir, mas ele me obrigou, e eu fui de bico o caminho inteiro, mas eu fui, ainda bem. Quando eu cheguei lá, colocaram oxímetro e eu estava com 40% de oxigenação. Eu fiquei escrevendo 40 na coxa para eu não esquecer, porque naquela altura do campeonato eu estava tão dispersa, porque eu não pegava os pensamentos. Aí a médica apertou um botão, me levaram para uma sala de medicamentos e ele, todo debilitado também com Covid, foi resolver a papelada da minha internação. Depois que ele terminou, ele foi se despedir de mim na sala de medicação. E foi muito difícil para mim vê-lo embora, porque eu não sabia se eu ia vê-lo depois, eu não sabia como ia ser aquela situação, a gente estava realmente numa nuvem, assim. Os meus dias internada, eu fiz exames muito dolorosos, mas o que mais me marcou foi ter tirado o sangue do túnel do carpo. Foi extremamente... eu não esqueci da sensação até hoje. Teve um dia que eu piorei tanto que eu sentia muita dor de cabeça em volta dos olhos, eu não conseguia me mexer porque doía todo o meu corpo, eu estava muito inflamada, dor no estômago, foi horrível, eu achei de fato que eu ia morrer. E aí naquele dia não me levaram para tomar banho, me botaram uma fralda, me trataram de fato como se fosse uma despedida, porque... outros médicos vestidos, paramentados, médicos ou enfermeiros, enfim, não dava para saber porque estava todo mundo de NASA. Comentando um com o outro, disseram que se eu não melhorasse, eu iria ser entubada. Eu não entendi muito aquela situação, porque eu ainda não estava pegando as informações direito, mas eu lembro que eu levei um tercinho, e eu peguei o tercinho e comecei a fazer oração, agradecendo a minha vida, agradecendo as pessoas que eu tinha conhecido, agradecendo o seu Antônio, que é meu pai de coração, uma pessoa muito importante na minha vida, agradecendo a minha mãe, que faleceu em 2004, esse ano faz 20 anos. Nesse momento o telefone tocou do lado, e era o Leandro, meu marido. Só que eu estava tão ruim de memória que eu li o nome dele, eu vi a foto dele, eu falei, meu Deus, quem é? Passou uns segundos, caiu a ficha, eu falei, é o Leandro. E eu estava tão assim imbuída do meu passado para não deixar de agradecer todo mundo que eu esqueci do meu presente de Deus. Eu agradeci a vida dele na minha vida, agradeci e comecei a me despedir da vida. Quando eu fiquei muito cansada, eu deixei o telefone do lado, o tercinho, peguei o telefone de novo, mandei uma mensagem para o seu Antônio, reza por mim, e fui dormir. No dia seguinte... eu acordei respirando mais fundo, acordei um pouco mais disposta, eu consegui sentar na cama, tiraram a minha fralda. Gente, eu acredito em milagre. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a melhorar a um modo que 2 dias depois eu tive alta. Saí de lá, voltei para a casa dele.
Ele já tinha conseguido um outro apartamento no condomínio que ele morava, já tinha falado com o dono, estava tudo certo. Questão de aluguel, de depósito, de mudanças, de remédios, ficaram tudo por conta dele, das minhas amigas Tina e Selma, que eu não tenho como agradecer. Essas horas a gente vê, né, como a gente tem amigos. E aí, foi muito importante esse tempo, até eu me mudar para o meu apartamento, ficar na casa dele. Porque ele tem mania de estudar piano de madrugada. E eu não estava sacando as sequelas do Covid que tinha ficado. Eu tinha perdido já 30% da audição desse ouvido. Teve gente que perdeu o olfato, paladar. No meu caso, foi a audição. Eu tinha dificuldade de mobilidade, não pisava muito bem. A distância do chão, para mim, era difícil de entender o meu passo. Lesão pulmonar, lesão nas pregas vocais, entre outras coisinhas. E eu estava tentando entender isso, e ouvindo ele estudar de madrugada, eu comecei a decodificar, a lembrar a altura das notas. Porque quando a gente vai cantar, a gente tem uma expressão. Quando a gente fala, a gente tem uma entonação. A gente tem uma entonação. É uma melodia, né? E isso era estranho para mim. É como se eu tivesse me desconectado da música. Sendo que a música foi o meu motivo de viver a minha vida toda. Foi o meu porto seguro quando eu perdi a minha mãe, quando meu pai me pôs para fora de casa. Foi o meu porto seguro. E aí, naquele momento, assim, eu saquei que eu tinha um propósito, que eu tinha de buscar a reconexão com a música na minha vida. E ouvi-lo tocar de madrugada as escalas, reconhecer as escalas, se era uma escala maior, se não era, se era uma escala que parece música japonesa, entre outras coisas, eu ficava tentando adivinhar. Pouco depois disso, eu já consegui ir para o meu apartamento. Aí lá eu ficava bastante tempo imbuída da minha recuperação. Na fisioterapia pulmonar, na fisioterapia de reabilitação para voltar a andar, RPG, enfim, um monte de coisas, acupuntura e enfim. Só que a minha voz, ela não estava firme, ela estava oscilando, como o meu corpo. Eu não conseguia falar firme como eu falo agora. Pegar uma nota, não conseguia sair, como se eu estivesse cantando chacoalhada, como se alguém estivesse me chacoalhando o tempo todo. Isso eu comecei a ficar muito preocupada, consultei os médicos que me trataram no hospital, eles me indicaram para especialistas em voz, otorrino. Fui no primeiro, ele disse que eu não poderia voltar a cantar porque a minha lesão era muito nociva. A princípio eu não acreditei muito, você vai em outro. Fui em outro no segundo, ele disse a mesma coisa. No terceiro eu já estava desesperada. Eu lembro que eu peguei o meu telefone, eu peguei um vídeo meu e falava assim: eu canto desse jeito, eu vou voltar a cantar. Ele falou: não, mas olha, você pode fazer outra coisa. Aquilo para mim era desesperador. Eu cheguei em casa arrasada, eu liguei pro seu Antônio, e ele me deu um dos conselhos mais lindos da minha vida. Ele falou: minha filha, rasga esse exame, rasga esse diagnóstico, queima se puder. Médico dos médicos é Deus. Não conte nada pro próximo médico, só vá para outro. Nessa hora eu lembrei das minhas médicas que já me tratavam. E eu tenho muito que agradecer a elas. A otorrino, doutora Natalia Albornoz, a minha fono, doutora Loriane Gratão, e a doutora Juliana Passos. Não tenho do que falar. Posteriormente, eu conheci a doutora Marise Berg, nutricionista, e a Rita Karkoski, endocrinologista, que me ajudaram a reconstruir o meu corpo e me ajudam até hoje a reconstruir o meu corpo, a tentar me encaixar dentro de mim. Fui fazendo os tratamentos, fui melhorando, fui voltando a cantar, fazendo locução, trabalhando em casa e dando aula de canto, e aquilo foi me animando. Quando eu estava me sentindo melhorzinha, eu recebia uma das piores notícias da minha vida, que foi o falecimento da minha irmã mais nova, de 9 anos, a Sofia, num acidente de carro. Ela era um doce de menina, e a gente tinha muita coisa em comum. Quando eu era criança, eu roubava do meu pai o violão dele para começar a tocar, e sempre indo atrás da música, e ela fazia a mesma coisa. Isso atrasou, eu dei uma recaída no meu tratamento, que foi um baque muito complicado. A gente sabe que quando o emocional não está legal, é difícil o corpo acompanhar, né? Eu sei hoje que ela está num lugar bom, melhor do que a gente, e isso me conforta bastante.
Foi passado o tempo, eu consegui fazer lindos trabalhos. Eu e Leandro, meu marido, a gente tem uma composição chamada Cicatriz no filme O Segundo Homem, um filme brasileiro maravilhoso com Wolf Maia, enfim, Lucy Ramos. E entre esses trabalhos, eu consegui fazer editoriais de moda, eu consegui sair em capas de revista, eu consegui ir trabalhando em outras situações, até a minha voz não tá do jeito que eu gostaria. Nessa, o seu Antônio entrou em coma, com dificuldade de respiração, e ficou um tempão em coma, e a gente já sabia que ia ser difícil que ele voltasse. Só que é diferente como a gente olha a morte de uma criança de 9 anos e de um senhor de mais de 80. Então, foi uma despedida calma que a gente conseguiu fazer em relação a isso. E aí, nesse meio tempo, eu falei pro Leandro, eu falei, amor, eu quero fazer alguma coisa. Fui percebendo que eu estava me sentindo melhor, né? Mesmo com os tratamentos, eu falei, nossa, eu tô me sentindo viva, tô tentando me achar encaixada em mim e tô conseguindo. Falei, eu quero fazer uma coisa que me dê adrenalina, uma coisa que me faça comemorar a vida. Aí eu já saí louca e já falei, eu quero pular de paraquedas. Ele olhou pra minha cara assim, tipo, me ajuda, né, amor? Vamos se ajudar. E nisso ele ficou me indicando outras coisas para que eu pudesse obter essa sensação, até que o The Voice entrou na minha vida. Ele me indicou o The Voice, me deu o maior suporte, o tempo que eu fiquei lá. E eu fui finalista do The Voice ano passado, sobre, assim, contra qualquer expectativa, inclusive desses médicos, que uma atendente, uma secretária de um deles, mandou mensagem para mim, inbox no Insta, falando assim, olha, eu tô te vendo, eu sei que o doutor disse que você não podia cantar, e eu estou maravilhada por você. Isso foi um bálsamo para mim, porque nem eu achava que eu podia voltar a cantar dessa maneira. É um programa que exige muito da sua performance, do seu tônus emocional e que te expõe muito. E isso é uma conquista muito importante para mim. Eu entrei lá justamente para comemorar, eu não esperava chegar até a final e eu recebi essa graça de Deus. No decorrer de tudo isso, a gente gravou o nosso disco, meu primeiro disco da carreira, terceiro da carreira dele. Eu já tinha ficado antes da pandemia, mais de 4 anos para tentar gravar o meu disco e não conseguia. Gravei o disco se chama Amanda Maria e Leandro Cabral, Encontro, vão nos streamings, ouçam, tá lindo. A gente tá com esse show por aí, semana que vem a gente já tá em Ilhabela fazendo show, fiquem ligados. E a gente ficou muito feliz desse marco, porque gravar um disco ainda em tratamento, e os meus tratamentos são múltiplos. Eu preciso de fisioterapia, eu preciso de suplementação, eu preciso de injeção, eu preciso de um monte de coisa, ainda. Mas está tudo bem, estou aqui de pé. Eu quero dizer para vocês que o que mais ficou nessa caminhada toda é você chegar à conclusão de que mesmo que você perca pessoas que você mais ama, oportunidades, trabalho, emprego, um monte de situação, você tem vida. E quando você tem vida, você tem a ferramenta única e primordial que vai te dar a ponte para outras ferramentas. E eu fui buscar isso na música, que me ajudou a ficar de pé, nas companhias, nas amizades, no prazer de viver. Graças a Deus. Eu quero chamar aqui ao palco a pessoa mais importante para mim, que foi meu porto seguro, é meu porto seguro, que me ajuda muito, um dos maiores pianistas desse país, e meu marido, Leandro Cabral. Essa canção que a gente vai fazer é uma canção que sintetiza toda a nossa busca por paciência, por resiliência, por paz e por entendimento a tudo isso que a gente não sabe o porquê que acontece. Se eu quiser falar com Deus de Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar
aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Obrigada.